como eu expliquei para vocês, de fato, o nosso primeiro tema, né, o acordo de não persecução penal e a cadeia de custódia da prova, são os mais densos. A alteração dos bens está mais relacionada à leitura dos artigos, então eu fui um pouco mais objetiva. Tá. Mas agora eu vou entrar na cadeia de custódia de prova, que é uma matéria, embora pela primeira vez expressamente em lei, ela já poderia ser, ela já estava sendo suscitada, ela já era objeto de análise pelos tribunais do país afora. Nós temos vários processos, né, Eduardo, de discussão desse tipo do que a gente chama de quebra de cadeia de custódia da prova, né? E a gente fala muito nisso, mas nem sempre a gente... agora a gente é chamado pela lei anticrime a estudar um pouco melhor o que seria essa quebra de cadeia de custódia da prova e a repercussão prática, especialmente, de reconhecê-la. Tá? É impossível falar de cadeia de custódia da prova sem falar de Geraldo Prado, pelo menos no Brasil, tá? Porque ele, eu não vou dizer que é o primeiro, mas ele conseguiu, de fato, ele tem uma tese sobre o assunto e conseguiu, de fato, sintetizar uma lógica de raciocínio para que a gente pudesse começar a suscitar o assunto nos nossos processos. Claro que ele não fez para isso, mas é a grande fonte de estudo do assunto. Ele traz um panorama gigante sobre o common law, sobre como isso já vem sendo aplicado de forma muito mais avançada, né, pelos anglo-saxões. Mas, tanto que ele cita o Robert Doran, né, mas a gente precisa aprofundar um pouquinho o que ele diz para compreender se, de fato, nossas expectativas sobre a cadeia de custódia da prova estão trazidas na lei oriunda do pacote anticrime. Eu adianto que não, que é um pouco frustrante em alguns pontos, mas a gente vai, lógico, batalhar pela aplicação mais ampla possível da legislação que nós temos até agora. Mas a definição da cadeia de custódia seria o processo usado para manter e documentar a história cronológica da evidência. Esse processo deve resultar num produto, a documentação formal do processo. Primeiro, volta para a gente o processo penal de estrutura acusatória. Tá? O que é que Geraldo Prado diz? Veja, com as alterações do Código de Processo Penal de 2008, especialmente, a gente sai da dicotomia de uma fase investigativa e uma fase processual e a gente traz para o juiz a possibilidade de analisar aquele arcabouço probatório da fase de inquérito e proferir uma sentença de absolvição sumária. Isso traz uma importância muito grande para o controle da legalidade da própria acusação. Ou seja, há uma denúncia, há uma descrição do fato, mas quais são as provas que a acompanham? O que é que a acusação produziu para lastrear aquela denúncia, para torná-la apta, do seu ponto de vista material, não apenas formalmente? Né? Se o Ministério Público diz que houve, eu estou repetindo o tráfico de drogas apenas a título ilustrativo, mas assim, se o Ministério Público diz que houve traficância, ele se baseia em qual laudo? Ele se baseia em quais provas? Ele se baseia em quais depoimentos? Isso seria analisado do seu ponto de vista não apenas formal, mas também material. Tá? Então, ele traz a necessidade da gente pensar sobre isso para evitar uma distorção inquisitória, para evitar uma acusação que não tem justa causa material nenhuma. Tá? Esse é o ponto de partida da nossa discussão. O panorama seguinte da discussão da cadeia de custódia da prova é a paridade de armas e o do process of law. Ou seja, o que seria a paridade de armas no caso concreto? O Ministério Público e a defesa terem a mesma distância do juiz, terem a mesma possibilidade de atuação no processo, contarem com as mesmas informações, contarem, por que não, com tempo semelhante no processo. Carol, nossa sócia de manhã, se estivesse aqui, poderia discorrer horas sobre o assunto, que ela tem uma tese exatamente sobre a paridade de armas no processo penal. Mas eu vou dar um exemplo simples, eu
eu acho que ilustra, o advogado sente na pele o cerceamento de defesa. Uma grande operação policial ocorre. Os acusados ficaram quase um ano sendo interceptados telefonicamente, né? Várias prorrogações de interceptação telefônica seguidas. O Ministério Público tem lá 10.500 horas de áudio. Ele teve 2 anos para analisar aquilo, até oferecer a denúncia dele. Ele conseguiu ouvir, se não todos, os áudios que achava mais importantes, fez uma triagem, trouxe para a denúncia, transcreveu na denúncia os áudios mais incriminadores. Mas a defesa, quando é citada, tem 10 dias para falar sobre tudo isso. Impossível se pensar em paridade de armas nesse contexto. Impossível. Isso tem tudo a ver com a cadeia de custódia da prova também. Por quê? Lá no escritório, quando chega uma situação como essa, a gente se senta para ver a quantidade de áudios que foram produzidos na interceptação e ver se todos esses áudios estão no HD que a Polícia Federal nos entregou. Abre o prazo em resposta à acusação. Se a gente não tem um HD com os áudios, a gente pede que seja suspenso, que seja reaberto. Porque é imprescindível que a gente analise a cadeia de custódia da prova. Mas nunca a gente vai atingir a paridade de armas ideal de ter os mesmos 2 anos que o Ministério Público teve para analisar essa prova. Impossível. Mas eu quero só ilustrar para vocês, né, como o cerceamento de defesa pode ser sentido na pele ou como a falta de paridade de armas pode ser sentida na pele da defesa numa situação tão simples quanto essa. E eu não estou falando ainda do mérito dos áudios, do conteúdo dos áudios. Estou falando apenas numa análise de se todos os áudios vieram ou não ao processo. Tá? Tem esse detalhe também. E aí eu vou pedir licença para vocês, porque a gente tem que falar, quando fala em cadeia de custódia da prova, nos princípios da mesmidade e da desconfiança. Tá? O princípio da mesmidade ele tem a ver exatamente com a palavra mesmo. Que a prova que é trazida para o processo é a mesma prova que foi produzida lá atrás. Certo? Não apenas a mesma prova no sentido de não ter sido adulterada em seu conteúdo, mas também não foi adulterada em sua extensão. Ela é integralmente a prova produzida lá atrás. Portanto, nesse sentido, é a garantia ao acusado de que o Estado cumprirá a obrigação de conservar a prova, a fim de garantir sua integralidade e confiabilidade, conceituando a doutrina como a mesmidade, ou seja, a garantia de que a prova colhida é a mesma que aquela projetada em juízo. O segundo princípio que nos norteia nesse contexto, Aury Lopes Júnior frisa muito bem, tá? É o princípio da desconfiança, que consiste na exigência de que a prova, documentos, DNA, áudios, deva ser acreditada, submetida a um procedimento que demonstre que tais objetos correspondem àquilo que a parte alega ser. Então vamos lá. Tem tudo a ver com isso aqui. Documentação formal do processo. Eu vou para um júri e o promotor alega que o fio de cabelo que ele mostra aos jurados é o fio de cabelo da vítima encontrado no local do crime. Como eu sei disso? Se houver documentação formal do processo de que aquele fio de cabelo passou por uma preservação do local do crime, passou pelos procedimentos adequados, do ponto de vista pericial, né, de coleta, de armazenamento, de transporte, todos os agentes envolvidos na manipulação desse fio de cabelo estão registrados no processo. Dessa forma eu posso fazer contraprova, eu posso fazer a oitiva desses agentes. Né? Então, assim, eu preciso desconfiar se aquele fio de cabelo realmente é o fio de cabelo que saiu do local do crime. E eu preciso que no processo, o próprio Ministério Público, que é quem produziu essa prova, que está trazendo essa prova para vir de acusação, né, diga não, essa prova tem confiança, por conta de todo esse registro da trajetória e do caminho que ela percorreu até chegar ao processo. Então, eu chego numa outra pergunta, quando eu falo do fio de cabelo. A gente pode pensar numa relevância estritamente técnica disso. Esse fio de cabelo serve ou não serve, né, para comprovar o que o promotor alega. Mas a gente precisa ampliar essa discussão
E pensar que, na verdade, esse fio de cabelo, a legalidade, a licitude, a mesmidade desse fio de cabelo, ele é uma garantia de status constitucional, né, de que aquela prova é lícita. E que aquela prova cumpre todos os requisitos de procedimento e formais para constar no processo e para poder ser usada como fundamentação numa futura sentença condenatória. Ou absolutória, por que não? Mas aqui a gente está mais preocupado com a fundamentação, a utilização dessas provas para fundamentar, claro, uma sentença condenatória. Então, assim, esse é o panorama, a base teórica, en passant. Como eu expliquei anteriormente, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre o assunto geral para ter uma tese sobre o tema magistral, inclusive, né? Mas é digamos assim, um relance do tema para vocês. Tá? E aí eu quero entrar num assunto um pouco mais além do fio do cabelo, tá? Que eu não estou menosprezando a importância dele aqui não, tá? Mas a gente não pode se dissociar das novas tecnologias, da modernidade, dos meios de aprimoramento das investigações que a gente está lidando, com os quais a gente está lidando hoje em dia. E aí a gente precisa se questionar justamente sobre a custódia das provas cautelarmente produzidas. Por quê? Porque quando eu trago uma prova para o contraditório, por exemplo, um depoimento testemunhal, né? O promotor está presente, a defesa está presente, o juiz está presente. Aquela prova produzida propriamente na instrução, ela tem uma possibilidade de contraditório muito mais efetivo. Né? O contraditório é feito contemporaneamente à produção da prova. No entanto, quando a gente pensa em provas cautelares, que são aquelas oriundas da busca e apreensão, da interceptação telefônica, por exemplo, né? Uma quebra de sigilo de dados fiscais e bancários, interceptação telemática, elas são todas produzidas num ambiente esvaziado do exercício do contraditório da ampla defesa. O contraditório é diferido para um momento posterior. Eu não posso falar sobre a interceptação enquanto ela está acontecendo. Eu falo sobre o que a Polícia Federal juntou da interceptação nos autos do processo. Eu falo depois. Né? Por esse motivo é que é tão importante que a decisão judicial, que decrete uma busca e apreensão, que decrete uma interceptação telefônica, ela diga explicitamente, não só que a medida é necessária e adequada, mas que ela diga explicitamente também como essa medida vai ser executada e fiscalizada. O que é que acompanha como é que se diz? A empresa telefônica, né? O que é que a Vivo tem que trazer e tem que juntar para que aquela prova realmente cumpra a cadeia de custódia. Né? E é necessário também assegurar a defesa que, posteriormente, no momento que ela vai ter ainda acesso àquela prova, né, ela consiga ter acesso às fontes de prova. Né? Para isso, a gente precisa ter acesso à integralidade dos elementos escolhidos de forma encadeada. Um exemplo muito simples. Vamos dizer que durante 3 anos, eu, em reuniões com o Eduardo, faço uma escuta ambiental. Lá na frente ela pode ser até lícita, porque eu era participante da conversa, a gente pode até discutir, mas na frente eu uso essa escuta ambiental numa colaboração premiada. O Ministério Público ele convalida isso como uma prova, ele entende que o conteúdo realmente chama atenção, pode haver fatos ilícitos ali discutidos entre nós dois. Só que na hora de juntar isso ao processo, eu não tenho a mínima garantia de que aquele gravador utilizado realmente não passou por nenhum tipo de adulteração, né? De que aqueles CDs gravados não foram editados sob nenhuma hipótese. Eu não tenho a menor garantia de que aquela voz é mesmo de Eduardo. Né? Então, quando essa prova vier ao processo, será que a defesa realmente vai ter um acesso às fontes de prova? Será que a defesa realmente vai ter garantia de que eu, como delatora, não estou juntando 50% ou 70% do que eu registrei? E que eu juntei 100%? Essas são questões primordiais que a modernidade está nos trazendo. Né? Então, a gente precisa começar a refletir sobre elas. Da mesma forma que eu falei de um delator, mas o Ministério Público pode interceptar.
né? Pode pedir uma interceptação e a Polícia Federal executá-la. Então, esse controle da prova, que é produzida obscuramente, sem a defesa dela participar, é essencial para garantir a legalidade dessa prova mais na frente. E aí é que Geraldo Prado comenta que os suportes técnicos estão para o processo, como estão o corpo de delito, os documentos e os objetos. São um conjunto de vestígios cuja preservação e o exame são indispensáveis para a constatação dos fatos juridicamente relevantes. Isso não pode acontecer só no âmbito pericial, mas também em todas as fases do processo. Então, não é só em relação aos peritos que tiveram contato com a prova. Pois não. A Gisele, né? Isso. Pessoal, Geraldo Prado também fala que, assim, com a quebra da cadeia de custódia de prova, deveria haver um indúbio pro réu. Nesse exemplo que você deu, eu queria saber se já com essa quebra da cadeia de custódia de prova, há alguma uniformização jurisprudencial com relação a isso? Em relação à quebra de cadeia de custódia da prova. Eu trouxe, inclusive, um precedente bem interessante sobre o assunto. HC 160-662 do Rio de Janeiro, que a sexta turma julgou lá em 2014. Eu ia falar dele no final, mas eu posso antecipar, não tem problema. A ministra Sucete Magalhães, ela disse o seguinte, esse caso aqui, tá? Era um caso em que a Embratel fez interceptação telefônica, mediante autorização judicial, mas quando esses áudios chegaram para a análise da defesa, a defesa arguiu justamente que não havia integralidade dos áudios. A Embratel disse que mandou para a polícia, mas a polícia disse que precisou, digamos assim, formatar o computador, algo do tipo, e que de fato não tinha parte daqueles áudios de interceptação telefônica. A ministra entendeu que a interceptação em si era lícita. Houve decisão judicial, fundamentada, etc. Mas que a prova deveria ter sua ilicitude reconhecida, porque não é compatível com o devido processo legal e com o sistema acusatório que apenas uma parte dos elementos probatórios sejam apresentados no processo. Então, a prova de fato foi declarada nula e ainda se determinou ao juiz de primeiro grau que ele averiguasse a contaminação das provas subsequentes por essa prova. Então, assim, a jurisprudência é uniforme? Não. A gente tem visto alguns julgados, tá, que chegam a suscitar ou a questionar a necessidade de comprovação da má-fé da polícia, por exemplo. Isso é uma prova impossível de se produzir, né? E aí Geraldo vem e diz, a má-fé não interessa. A má-fé não interessa. É obrigação de quem acusa, de quem usa aquela prova, garantir-lhe a cadeia de custódia, né? Apresentá-la no processo, sob pena justamente de sua nulidade e desentranhamento, né? E mais, com a nova lei anticrime, ressalvada a questão da suspensão, o juiz que tiver tido contato com essa prova, que tiver ouvido esses áudios e se impressionado imensamente, não pode julgar o processo. Isso é que é extremamente relevante. É que a lei trouxe uma sequência de providências que garantem a prova. Pouco importa o juiz dizer que a prova é nula, mas já tem um convencimento firmado e simplesmente ir atrás de outros elementos do processo para condenar. Esse juiz, ele não pode simplesmente atuar mais no processo. Então, a importância da gente entender o fio condutor da estrutura acusatória do processo, da dinâmica de prova, com a nova lei. Mas, assim, não há uniformização. Há esse precedente paradigmático, né? E há uma jurisprudência defensiva muito grande em reconhecer a quebra de cadeia de custódia. Os casos mais flagrantes é que vêm sendo reconhecidos, mas, por exemplo, a gente já teve que pedir certidão à Polícia Federal, ou que a Polícia Federal se manifestasse sobre a existência ou não de áudios. Aí a resposta é, houve uma falha na interceptação. Como é que a defesa se insurge contra isso, por exemplo? É difícil. E aí a jurisprudência vai sendo defensiva no sentido de dizer, não está comprovado que realmente houve descarte, não está comprovado que houve má-fé, entendeu? Então a gente ainda não está com a consolidação. Vamos ver se a lei anticrime, com os dispositivos todos sobre o assunto, facilita as nossas arguições nesse ponto. É o que a gente espera. Nada. Então vamos lá. Paridade de armas, a gente já fez algumas ponderações sobre o assunto, né? A impossibilidade de supressão e descarte de parte da prova de forma unilateral, sob pena de nulidade, independentemente da má-fé ou da boa-fé.
eu acabei de comentar também. E aí eu vou para as inovações legais. Eu não vou me dedicar aqui longamente, até porque nosso tempo está chegando ao final, sobre a letra da lei em si. Eu só queria que vocês prestassem atenção no que a gente conversou até agora sobre a cadeia de custódia da prova e vissem que a lei está tentando colocar no papel esses princípios, certo? Então, manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. Veja como isso tem uma cara do que a gente viu no que diz Geraldo Prado, né? O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local de crime, ou com os procedimentos policiais nos quais seja detectada a existência de vestígio, certo? O agente público ficará responsável pela preservação da prova que ele encontra. Vestígio define-se como todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. E a gente vai seguir um pouco com essa redação, só queria chamar a atenção para o seguinte: o foco da lei anticrime foi muito nas perícias, no vestígio físico. A gente pode visualizar muito bem a lei sendo aplicada ao fio de cabelo, às gotas de sangue, né? Digamos assim, ao material fruto de uma batida, de uma colisão de veículos. A gente pode perceber isso de forma mais concreta. Isso significa que a gente não vai suscitar ou debater a cadeia de custódia da prova no caso da interceptação telefônica? Não, a gente vai batalhar por isso também. Mas a expectativa que a gente tinha, de fato, é que a lei tivesse um pouco mais conectada com essas novas questões e tecnologias, notadamente com as provas cautelarmente produzidas, que a gente tanto conversou aqui. Tá? Mas, de toda sorte, é um avanço. Mas olhem o exemplo, né, que o 158B traz como etapas da cadeia de custódia: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. A gente vê que ele está falando praticamente de objetos físicos, né? A gente precisa aplicar isso também aos arquivos, né? Aos arquivos de áudio, aos arquivos de comunicação telemática. Outro dia a gente tem um processo grande que cuida de uma suspeita de inserção de dados falsos em sistema, né? E a juíza queria fazer uma perícia, uma cópia de backup. Ou seja, a polícia, quando teve a suspeita da ocorrência do crime, ao invés de apreender aqueles computadores, né, digamos assim, tirá-los de uso, tirar o sistema de uso, fazer a apreensão, lacrar o HD e dizer, vamos fazer uma perícia lá na frente, não, deixou os computadores em uso. Ficaram anos. Quando ele entendeu de fazer a perícia, o que ele tinha era uma cópia de um backup que tinha feito, sabe-se lá por quem, anos atrás. Será que isso aqui poderia ser aplicado a esse HD? Será que essas informações desse sistema passaram minimamente por isso aqui? Para mim, nem no reconhecimento eles conseguiram chegar. Porque aquilo tinha que ser reconhecido imediatamente como um vestígio importante para aquela apuração, né? Muito menos no transporte, isolamento, enfim, a continuidade. Não vou abordar todos os incisos, tá? Trouxe como exemplo esses dois. O recebimento, que é o ato formal de transferência da posse do vestígio, né? Que deve ser documentado. E aí vem todo o procedimento necessário a ser imposto. O descarte, que só pode ser feito mediante autorização judicial ao final do processo, ou seja, após a manifestação de todas as partes sobre o assunto, né, e quando o vestígio não é mais importante para o processo penal. Há a previsão também da formação de uma central de custódia, né, para que todos os vestígios, digamos assim, sejam centralizados pelo estudo de criminalística. Mais uma vez, trata-se de inovação legal, que eu não vou me estender lendo, mas o que é mais importante aqui, tá? É tipificada como fraude processual a entrada em locais isolados ou a remoção de qualquer vestígio de local de crime
antes da liberação por parte do perito responsável. Então, há uma responsabilização também dos agentes quando violarem esse tipo de restrição, né, que se destina à preservação do vestígio. Mais uma vez, o 158D fala especificamente do recipiente em que o vestígio deve ser acondicionado. Lacre com numeração, né, há todo um procedimento a ser adotado nesse sentido. A central de custódia em todos os institutos de criminalística, né, com um local de protocolo para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos. Parece que a gente está no CSI, de fato, né? Então, assim, como a lei foi detalhada no sentido dos procedimentos periciais, tá? Então, as limitações do texto legal. O foco na questão pericial, a omissão explícita, a omissão nunca vai ser explícita, mas a omissão especificamente sobre a produção das provas cautelares, e a jurisprudência vai ter que construir isso, como vem fazendo, né, em relação à aplicação da quebra de custódia nessas hipóteses também, certo? E a omissão sobre as consequências do descumprimento da determinação legal, a responsabilização dos agentes. A gente achou que ainda foi muito discreta a previsão de responsabilização dos agentes nessas hipóteses de descumprimento. De toda sorte, conforme o precedente paradigmático que a gente trouxe e debateu graças à pergunta da nossa colega, a gente deve entender que essas provas, acaso haja violação a qualquer das normas legais, né, previstas sobre procedimento pericial, devem ser consideradas prova ilícita, assim como aquelas derivadas das ilícitas. E nós já temos o artigo 157, parágrafo 1º, para dispor sobre esse assunto. Então, não é uma consequência nova, mas agora a lei traz explicitamente os procedimentos cuja violação importam ilícito de prova. E aí, por fim, como eu disse a vocês, a cadeia de custódia da prova exigiria um pouco mais de tempo. Por fim, a gente chega na questão da audiência de custódia e das medidas cautelares e as alterações legais que foram trazidas pela lei decorrente do pacote de crime. A audiência de custódia anteriormente não tinha qualquer previsão legal. Tá? Ela foi prevista pela Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, com os objetivos de salvaguardar, né, a integridade física e psicológica do preso, fiscalizar práticas de tortura e tratamento degradante e também promover uma avaliação mais adequada sobre o relaxamento de prisão ou concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas à prisão. A Lei 2.403 de 2011 já tinha alterado, a gente precisa lembrar, a dinâmica do Código de Processo Penal sobre as medidas cautelares diversas da prisão, né? Deixando evidente que o artigo 319 tem preferência, as medidas cautelares ali previstas, em relação à prisão preventiva. E também é esse o viés, né, o pressuposto, da criação das audiências de custódia. Em relação à previsão legal especificamente, tá, houve uma mudança na redação do 310 que era muito mais simples, né, e houve especialmente a imposição do prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão. Ou seja, a resolução do CNJ já previa o prazo de 24 horas, mas a gente sabe que vinha sendo descumprido, né, nas mais diversas situações, e agora a lei traz isso explicitamente, trazendo a possibilidade em audiência do relaxamento de prisão ou da conversão da prisão em preventiva ou ainda da concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. No parágrafo 1º, traz-se desde já as hipóteses de concessão da liberdade provisória, né, no caso do 23, incisos 1, 2 ou 3 do Código Penal, por exemplo, se o agente agiu em legítima defesa, né? Mas aí o parágrafo 2º aqui nos chama a atenção. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, integra a organização criminosa ou milícia, ou porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.
Ou seja, a gente vê que há uma ampliação de graves efeitos, dos graves efeitos da reincidência, né? Vedando ao juiz a liberdade provisória no caso concreto. Totalmente inconstitucional, né? Prisão obrigatória. Devemos considerar dessa forma, sim. Com certeza, com certeza. Enquanto a lei, no artigo seguinte que a gente vai ver, né, afasta hipóteses de prisão obrigatória muito comumente utilizadas pelos juízes, aqui peca nesse sentido. A gente também concorda que deve ser considerada inconstitucional, embora não tenha sido suspensa por nenhum dos ministros do Supremo. Então, até agora, está vigente. E aí, os dispositivos mais importantes, que são, de alguma forma, a previsão de uma consequência do descumprimento da norma. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão. Infelizmente, a decisão liminar de Fux, né, já suspendeu os efeitos desse dispositivo, ou seja, não há como suscitar, pelo menos por hora, que o descumprimento do prazo deve importar relaxamento da prisão. Infelizmente. Esperamos que isso seja revertido no julgamento de mérito. É preciso agora passar um pouquinho para as medidas cautelares. Eu não vou me ater tanto ao texto legal, eu só queria que vocês tivessem novamente em vista as nossas ponderações anteriores sobre a estrutura acusatória do processo penal brasileiro, certo? E as alterações das medidas cautelares evitam justamente uma iniciativa do juiz em substituição ou em adição ao Ministério Público. Tá? A gente vai ver várias alterações legais que simplesmente retiraram dos dispositivos uma expressãozinha de ofício. Isso é fundamental. Embora seja só uma expressãozinha, vocês vão ver em vários artigos aqui, que é isso que está rasturado, retirar o de ofício significa retirar do juiz a posição de se confundir com o acusador, de ter iniciativa no processo sobre medidas tão graves. Né? Outra coisa que melhorou em alguns dispositivos é a previsão expressa de prazos específicos que devem ser cumpridos pelas partes. Por exemplo, prazo de 5 dias para exercício do contraditório, na hipótese de imposição de medida cautelar. Tá? E, mais importante ainda, alguns parâmetros foram trazidos para definir a ausência de fundamentação das decisões. O CPC já trazia isso, mas agora a gente tem expresso, e não vale só para as medidas cautelares. A gente vai ver, vale para qualquer decisão, sentença ou acordo. Essa talvez seja uma das melhores inovações desse ponto da minha exposição de hoje. E outras inovações que são trazidas, eu queria frisar, aqui em defesa dos advogados, né, que já são objeto das nossas insurgências há anos, né, Carol? Simplesmente a gente viu serem colocadas na lei algumas argumentações mais corriqueiras, por exemplo, nos habeas corpus de revogação de prisão preventiva. Tá? Então, eu aproveito para trazer o que Geraldo Prado nos provoca, que é que a justiça frequentemente começa com os advogados. A gente sentiu que, pelo menos em relação às medidas cautelares, houve um avanço. Tá? As medidas cautelares estão previstas no 282, isso não é novidade, tá? Mas o 282 foi alterado a partir do parágrafo 2º. E aí a gente vê, só mudou de ofício. Mas não é só, é fundamental, é essencial. Modifica toda a dinâmica, modifica toda uma cultura judicial de impulso do juiz. Tá? Na sequência, houve um aprimoramento na redação do parágrafo 3º, certo? Sobre a imposição de um prazo, né, para o acusado se manifestar sobre um pedido de medida cautelar, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. A gente pode até cogitar que, por exemplo, numa questão de prisão preventiva, pode ser que sempre haja urgência ou perigo de ineficácia da medida, mas outras medidas cautelares não, talvez possam ser solucionadas com o exercício do contraditório, sim. E atualmente a gente termina exercendo o contraditório quando?
quando impetra habeas corpus. É absurdo que o acusado seja totalmente relegado a uma posição secundária na participação dessa fase do processo. E mais, nos casos de urgência ou perigo, deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Essa é uma outra questão. O copiou-colou, né, na suposta fundamentação para se impor medidas cautelares ou até uma prisão preventiva é constante nas decisões judiciais. Mais uma vez, de ofício é retirado. Ou seja, a substituição de uma medida que foi descumprida precisa ser requerida expressamente pelo Ministério Público. Não pode ser mais decretada de ofício pelo juiz. No parágrafo 5º, aí a gente traz uma crítica, por outro lado. Parece um outro escorregão da lei. Porque a palavra de ofício surge aqui na nova redação. Antes dizia-se, o juiz pode revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Agora, o juiz poderá, de ofício, ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo, bem como voltar a decretá-la. A gente tem que entender que o de ofício, né, valeria para os 3 verbos. Infelizmente não está claro aqui, né, que o de ofício seria só para revogar ou substituir. Então, por enquanto, não há uma clareza na redação, abrindo margem para que se considere que uma nova decretação poderia aí ser de ofício. De forma muito contraditória com os dispositivos anteriores. Né? Claro que isso vai ter que ser analisado a partir da interpretação da lei. Mas, por hora, não está claro. A redação não é boa nesse ponto. A redação anterior do artigo 6º dizia: a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. E agora ela ficou mais refinada, mais incisiva em relação ao juiz. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível qualquer medida cautelar diversa do 319, certo? E o não cabimento deverá ser justificado de forma fundamentada, os elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Outra inovação muito boa. A gente está acostumado a ver no finalzinho da decisão que decreta preventiva, simplesmente o seguinte: as medidas cautelares do 319 não são suficientes e adequadas ao caso concreto, ponto. Acabou. Né? E aí é justamente isso que a gente vai debater no habeas corpus, no final das contas. Então, a gente precisa que o juiz internalize essa necessidade, até para que o nosso recurso, né, a partir do momento que a gente entende a fundamentação do juiz, a gente pode recorrer também de forma justa, em paridade de armas também com o Ministério Público, que às vezes traz uma série de ilações, uma série de situações, digamos, ainda prematuras no processo, né? Mas tem uma prisão preventiva decretada a partir daí. E a forma individualizada, nós devemos entender que não só em relação a cada alvo da medida, mas em relação a cada medida cautelar diversa. Por que cada uma delas não é suficiente proporcional ao caso? Tá? Quanto ao 283, teve apenas um refinamento na redação anterior. Ao 287, houve apenas, não é apenas, mas em consonância com a nova redação legal, que se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Então, isso é uma inovação legal. O 312, né, mais uma vez, inova na redação, melhora a redação no seguinte sentido: quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, não basta eu dizer que há indícios de materialidade de autoria, eu preciso dizer qual é o perigo libertatis. Por que aquele cidadão, se mantido em liberdade, realmente atenta contra a ordem pública, a instrução processual, etc. Portanto, mais uma vez, a gente vê formalizado no texto legal
formalizada no texto legal uma insurgência de defesa constante. Houve a inclusão do parágrafo 2º no artigo 312, que é a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Novos ou contemporâneos, a gente precisa entender que a prisão preventiva seja contemporânea não só aos fatos, mas ao perigo da liberdade também. Certo? Não adianta eu trazer um argumento totalmente ultrapassado no tempo de que o acusado oferece perigo à instrução processual, por exemplo, se a instrução processual está finalizada. Precisa haver uma contemporaneidade, uma lógica, uma fundamentação nesse sentido. Então não é só motivação, é fundamentação. E aí a lei vai trazer, mais na frente, o que é a fundamentação, quais são essas exigências. Certo? E aí nós vínhamos falando também, graças à pergunta do nosso colega, provocação do nosso colega, sobre a questão de prisão automática. Nesse caso, embora não fosse necessário, porque a lei está o tempo todo dizendo qual é o cabimento das medidas cautelares, especialmente da prisão preventiva, mas o parágrafo 2º do 313 foi explícito em dizer que não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipar cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, afasta explicitamente qualquer possibilidade de prisão automática por conta dessas fases do processo. O artigo 315 parece até um pouco repetitivo. Parece que o legislador quis frisar, em momentos diferentes, a necessidade de motivação e fundamentação para as decisões que decretam, substituem ou denegam prisão preventiva. Mais uma vez, devendo indicar concretamente fatos novos ou contemporâneos. E aí, o parágrafo 2º do 315 é que traz, na minha opinião, a melhor parte dessas alterações legislativas, que é justamente a definição do que não é uma decisão judicial fundamentada. Inclui-se interlocutória, sentença ou acordo. Tá? A decisão que se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo sem conectá-lo com a causa ou com a questão decidida. Isso é essencial. Quantas vezes a gente não vê como pseudo-fundamentação da decisão judicial simplesmente o artigo. Cabe prisão preventiva em tal situação. Tudo bem, a lei diz isso, mas e o caso concreto? Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar um motivo concreto de sua incidência ao caso, invocar motivos que se prestarem a justificar qualquer outra decisão. Isso é motivação aparente. Ela é compatível com motivação inexistente. Você lê, mas não percebe a individualização em relação ao seu cliente. E prossegue, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Um exemplo simples, alegações finais. O defensor vai e expõe todos os laudos e elementos do processo que indicam ter havido alienação parental, por exemplo, num contexto de abuso sexual de menor. E aí, na sentença, o juiz, teoricamente de forma fundamentada, traz o depoimento do menor e alguns outros elementos, algumas testemunhas, etc. Mas não enfrenta justamente a essência da tese defensiva, que é a tese que, no caso concreto, poderia infirmar a conclusão do julgador. Essa sentença é nula, ela é não fundamentada, agora consoante o parágrafo 2º do 315. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos. Ou deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. E aí, vem o artigo 316 trazendo mais uma inovação interessantíssima, que está em vigor. Tá? Um dia desses, a gente foi acompanhar um motivo na Polícia Federal e o delegado disse: eu nem estudei essa lei anticrime ainda porque está tudo suspenso, tem um monte de coisa suspensa, não vou prestar atenção nisso não agora. Quando se resolveu o que é que vale e o que é que não vale, eu vou estudar a lei. Eu disse: mas eu estou
prisão preventiva está em vigor. O senhor precisa prestar atenção. Né? Então, assim, isso aqui é fundamental também para exigir que as prisões não se alastrem no tempo indefinidamente. Então, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, e aí o de ofício vem adequadamente, revogar a prisão no decorrer da investigação ou do processo. Se verificar a falta de motivo para que subsista, ou novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Mas decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, consoante os requisitos acima estabelecidos no artigo anterior, de ofício, ou seja, ele não precisa ser provocado pela defesa, ele tem a obrigação de fazê-lo, sob pena de tornar a prisão ilegal. Já está em plena vigência, já podemos começar a analisar as prisões que perduram mais de 90 dias, sem qualquer tipo de manifestação do juiz sobre o assunto. Gente, eu chego ao final, eu sei que foi uma exposição bem diversa, né, sobre temas completamente diferentes, mas a intenção era provocá-los, aprofundar a lei. Eu agradeço muito a atenção. A gente vai fazer um pouco